abençoados com todas as bênçãos. Abençoado com todas as bênçãos, diz o Evangelho, que nós somos abençoados com todas as bênçãos desde antes da fundação do mundo. Melhor noite. Recebo que hoje já é a sua melhor noite. Recebo que tudo te vai bem, que tudo colabora para o seu bem e que Deus mesmo tem trabalhado para que tudo te vai bem. Igreja Santa, Igreja perfeita, diz o Evangelho que a Igreja de Cristo, ela está perfeita com uma só oferta. Hebreus capítulo 10, no versículo 14, diz que Deus nos fez perfeito para sempre, lá com uma só oferta. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, diz que Ele nos vê santos e sem pecados, irrepreensíveis. Quando Ele participou de um corpo de carne chamado Jesus de Nazaré, morreu. É importante que você entenda que Ele morreu, mas também entenda que Ele ressuscitou no terceiro dia, porque morrer, muitos morreram, mas Ele morreu e no terceiro dia ressuscitou como havia prometido. E mais, tem um detalhe muito importante, voltou e hoje habita, mora no nosso espírito, porque o Evangelho diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Hebreus 2,14 confirma essas palavras. Diz que Ele, Deus, participou de carne e sangue para morrer ali naquela cruz. Então nós somos a Igreja de Cristo em graça. Em graça. Estamos aqui no Rio de Janeiro, Brasil, não é isso? Santa Cruz da Serra. E gostaríamos sempre, como fazemos sempre, de falar a respeito do nosso pastor. Porque as pessoas sempre nos perguntam, a sua igreja, qual o nome da sua igreja? Aonde fica? Vocês têm um pastor? Sim, abençoados, nós temos um pastor. E muito mais, nós apenas falamos o que o nosso pastor manda. Nós falamos igual ao nosso pastor, não falamos nada diferente dele. Tudo que ele falou, nós repetimos. E quem é esse pastor? Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e habita no nosso espírito. É desse que nós estamos falando. Cristo, o ressuscitado. E a palavra continua correndo, continua sendo glorificada. Temos recebido aí correios de muitas pessoas que a palavra tem alcançado e tem melhorado, tem transformado a maneira de pensar. E por consequência, quando transforma a sua maneira de pensar, também transforma a sua maneira de viver para melhor, quando você entende a sua verdadeira posição em Cristo Jesus. Vai aqui uma saudação especial a todos os nossos colaboradores, em especial a abençoada Patrícia de Jesus, ali de Angra dos Reis, naquela terra maravilhosa, Costa Verde aqui do nosso estado. Patrícia de Jesus, abençoada, receba esse limite por você estar contribuindo, colaborando para a divulgação da palavra do nosso Pai. E também o abençoado Aldo Fernandes, lá de Marília, São Paulo, que também é um outro colaborador dessa palavra, está trabalhando, está se esforçando no Evangelho para que a palavra corra e seja glorificada. E gostaria de convidar também a você que compartilhe as mensagens. Se está te fazendo bem, só se estiver te fazendo bem, se estiver te salvando aqui no teu entendimento. Compartilhe com outras pessoas e também, se for possível, se inscreva no nosso canal lá do YouTube, para que a palavra corra com mais velocidade. É necessário um certo grupo de pessoas no YouTube para que a palavra avance com mais rapidez. Se a tua intenção, a tua vontade, o teu desejo é que a palavra corra e seja glorificada, nos ajude, participe. Apenas é isso que nós precisamos, que você nos colabore para que a palavra corra e seja glorificada dessa maneira. Então, abençoados, vamos aqui a palavra que Deus colocou aqui no nosso coração, aquela que nós vemos anunciando nesses 2 dias, como fazemos sempre, um trabalho feito aí pelo abençoado Márcio Ferreira, e juntamente com a sua filha, que promove, que divulga essa palavra através dessa rede social muito poderosa, não é isso? Abençoado, receba aí um abraço nosso, você é um anjo muito importante nesse ministério. E o tema é: somos filhos livres.
somos filhos livres. Mas essa é a ideia, porque todo filho ele foi criado para ser livre. Cristo morreu lá na cruz com essa intenção, para nos dar a liberdade. Mas existem alguns que ainda não estão vivendo dessa maneira. Por qual motivo? Por causa da doutrina que tem recebido. De fato, na posição, todo filho de Deus, ele é livre. Quando Cristo morreu ali na cruz, ele nos deu a liberdade para todos os filhos. Mas por causa da informação que vem sido anunciada, que vem sido pregada no mundo por 2000 anos, muitos filhos ainda não se veem nessa posição. E hoje nós vamos falar a respeito disso. Todos os filhos somos livres. Todo filho de Deus. Então vamos ler aqui a primeira referência. Peço a você que pegue a sua caneta, o seu papel, pegue a sua Bíblia, para você anotar tudo que nós vamos ler, tudo que nós vamos falar, para ver se está de acordo com o Evangelho da Graça. Porque o apóstolo Paulo já advertiu há muito que existem hoje muitos faladores vãos, por isso que estão atrapalhando para que os filhos de Deus entendam. É necessário que você anote para não ser enganado também. Vamos à carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia, no capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 7, que diz assim, ó: maravilha-me que tão depressa, não foi coisa demorada não, foi coisa rápida, passasses daquele que vos chamou à graça de Cristo. Fomos chamados à graça de Cristo para outro evangelho. E no versículo 7 diz assim, ó: o qual não é outro evangelho, não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus. Então, abençoados, somos filhos livres. E por que nós falamos assim? Existem hoje, como nós temos falado, muitos filhos vivendo debaixo de obrigações, e obrigações de homens, ordenanças de homens, que vêm lá da lei de Moisés. Muitos filhos, as denominações, as religiões, elas aplicam ordenança de homens e impedem que o Filho de Deus viva uma liberdade em Cristo. Obrigações do tipo, tem que se batizar nas águas, tem que jejuar, tem que dar o dízimo, uma obrigação que é imposta pela religião. Mas quando eu estava lá na religião, passei por lá mais ou menos uns 30, 35 anos, quando alguém me perguntava, você é obrigado a fazer essas coisas? Eu falava que não, mas era mentira, porque eu era obrigado a fazer. Por quê? Porque eu pensava assim, ó, veja bem, se você não se batizar, se você não jejuar, se você não se consagrar, você pode perder a salvação. Existe um ensino que diz, se você não se batizar nas águas, se você não participar da Santa Ceia, chamada Santa Ceia, se você não participar daqueles eventos promovidos pelas igrejas, você pode perder a salvação. Então aí é colocada uma obrigação. E se não der o dízimo? Muito pior. Se você não der o dízimo, você está roubando ao Senhor. Então você é chamado de ladrão. Então você é obrigado a dar 10% do seu salário, mesmo que você não concorde. E isso é mentira. Só para abrir um parênteses aqui, dízimo não faz parte da graça de Deus. Dízimo veio lá da lei de Moisés e a lei teve um fim. Se teve um fim a lei, o dízimo também deixou de ser. E como é que nós contribuímos hoje? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Com contribuição. Damos por prazer, não 10%, mas menos aquilo que Deus propôs no nosso coração. Então, abençoados, somos filhos livres. Nós lemos aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 1 e versículo 6 e 7. Vamos ler aqui mais uma vez, não é isso? Maravilha-me que tão depressa passastes daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, quem eram os Gálatas? Quem era essa igreja? Era uma igreja gentílica. As igrejas da Galácia era uma área que foi doutrinada pelo apóstolo Paulo, que caíram da graça, saíram da graça, recuaram da graça, deixaram de viver de acordo com a liberdade que a graça de Deus nos promove, que nos dá.
Paulo, numa certa época, por causa do evangelho da graça de Deus, que ele falava contra os apóstolos, ele foi preso. E quando ele foi preso por ensinar esse evangelho da graça, então os apóstolos de Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago e João, ensinando a lei de Moisés, entraram nessas igrejas para pregar o outro evangelho, que ele diz aqui, ó, no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Que outro era esse que eles estavam pregando? Era a lei de Moisés, um evangelho debaixo de maldição, um evangelho que não traz liberdade. O evangelho da lei, o evangelho da circuncisão, não traz liberdade para o Filho de Deus. Porque é um evangelho de morte, um pacto de maldição e morte. Não traz liberdade para o Filho de Deus. E mais, não há outro evangelho para os gentios. Se você é um gentio, se você não é um judeu, o teu evangelho é o evangelho da incircuncisão. O evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. E mais, não há outro evangelho. Pedro, Tiago e João não são os teus apóstolos. O apóstolo dos gentios se chama apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 2, no versículo 7, olha o que diz. Antes, pelo contrário, o apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o da circuncisão, dois evangelhos. Preste bem atenção, dois evangelhos. O da incircuncisão, que foi dado a Paulo depois da cruz, o evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro antes da cruz. Vamos fazer aquela divisão que nós fazemos sempre. Aqui está a cruz. Antes da cruz, evangelho da circuncisão, e quem era o responsável era o apóstolo Pedro. Depois da cruz, o evangelho da incircuncisão. Quem era o responsável? O apóstolo Paulo. O evangelho da circuncisão era o evangelho de obrigações, onde não havia liberdade. O homem ali, o filho de Deus que estava ali, o servo, não tinha liberdade para fazer nada. Quando Cristo morreu na cruz e trouxe o evangelho da incircuncisão dado ao apóstolo Paulo, veio a liberdade. Cristo cumpriu toda a lei para nos fazer livre, o evangelho da incircuncisão. E veja o que ele diz aqui, ó, no versículo 8 do capítulo 1. Diz assim, ó, mais ainda, veja bem, mais ainda, que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho. Que outro evangelho era esse? O evangelho da circuncisão, que Paulo estava falando. Outro evangelho que havia na época do apóstolo Paulo, era o evangelho da circuncisão. Mesmo que venha um anjo do céu e anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, que era o evangelho da graça que Paulo anunciava, seja o quê? Seja anátema, seja maldito. Veja bem o que estava falando aqui o apóstolo Paulo. Paulo estava falando que o evangelho que os apóstolos pregavam estava em maldição, estava em anátema. Anátema é tudo aquilo que é maldição. E qual era o evangelho que os apóstolos pregavam? O evangelho de 613 mandamentos. Era o evangelho da lei de Moisés, onde não havia liberdade. O homem era obrigado, veja bem, era obrigado, assim como o dízimo é obrigado, todos os 613 mandamentos era obrigado a cumprir. Não havia liberdade. Por isso que ele está falando que esse evangelho não serve para nós, porque nós somos gentios. O nosso evangelho é da cruz para frente. E o pior disso tudo é que hoje em dia a religião está do mesmo jeito, continuando com esse evangelho que foi dado aos apóstolos. Se eles tivessem parado ali na cruz, Cristo morreu e ressuscitou, e eles tivessem parado, tudo bem, não teria acontecido nada. Mas eles continuaram a pregar esse evangelho e chegou até os nossos dias hoje. O evangelho da circuncisão. Assim está toda a religião, pregando o evangelho dos apóstolos. Se você passou pela religião, como eu passei, você vai ver que lá tem batismo nas águas, lá tem Santa Ceia, tem dízimo, tem monte, tem copo d'água depois da oração que já até inventaram, tem vassoura, fizeram um acréscimo aí que não está lá na lei. Mas por quê? Porque o evangelho da circuncisão dá essa liberdade para eles fazer essas coisas.
o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, diz que Cristo ali na cruz te fez livre para sempre. Todas as coisas foram cumpridas por Cristo ali na cruz. Você não tem obrigação nenhuma. O que nós fazemos aqui, fazemos por amor, que Deus tem colocado no nosso coração. A satisfação, a alegria, o entendimento, por gratidão que nós fazemos todas essas coisas. Mas o evangelho da circuncisão não apresenta liberdade nenhuma. Você é obrigado. A religião está assim. Tudo que é feito ali é feito por medo, por obrigação. Eu levanto a mão, aceitei Jesus porque tenho medo de ir para o inferno. Eu tomo a ceia porque eu quero ter comunhão com Cristo. Eu dou o dízimo para ser abençoado. Tudo uma barganha, tudo uma troca, tudo uma obrigação. O evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, diz que Cristo já fez todas as coisas por você. Você é livre. Você não tem obrigação com nada. Ele nos deu, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que a salvação veio pela graça e foi imputada a você. E não vem das obras. Não tem obras para você merecer alguma coisa. Gálatas capítulo 3, versículo 3, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Assim é que está a religião, o sistema chamado evangélico, principalmente o sistema chamado evangélico. Começa pelo Espírito. Quando eu entrei pela primeira vez lá na igreja, me perguntaram se eu queria aceitar a Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou. Prontamente, claro, quem é que não quer aceitar a Jesus para morar no céu? Prontamente levantei a minha mão e aceitei a Jesus. Mas no dia seguinte, depois que eu aceitei o Espírito, que é Cristo que ressuscitou, eles me levaram para Jesus de Nazaré. Então agora você tem que se batizar, agora você precisa participar da ceia, você agora tem que dar o seu dízimo, agora você tem que participar das reuniões de consagração. Então tirou o Espírito e colocou a obrigação. Tirou a liberdade e me botou uma algema, que agora não é no braço. A algema agora está aqui, ó, na mente, nossos irmãos, como nós estamos lá. É obrigação. A religião nos obriga a fazer coisas que não é para fazer. Já foram feitas. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz que é para deixar essas obrigações. Batismo nas águas, a fé em Deus, imposição de mãos. Isso não é mais para fazer. Um filho livre não tem que fazer essas coisas, porque já foram cumpridas por Cristo ali na cruz. A religião apresenta o ressuscitado. Realmente, quando nós chegamos ali, eles falam, ó, Jesus morreu na cruz, ressuscitou para salvar, para perdoar os pecados, mas te leva para o de Nazaré, mistura ali o ressuscitado com o de Nazaré e acaba com a liberdade do Filho de Deus. Porque o pacto de Jesus de Nazaré era um pacto de obrigação, não havia liberdade. Mistura a carne com o Espírito. A lei mistura com a graça. A lei não é mais a verdade. A verdade agora é o evangelho da graça de Deus. Não é pela carne. Agora é pelo Espírito. Não é por obrigação. Agora é de uma forma de gratidão. Fazemos o que fazemos por gratidão. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que nós pertencemos àquele que ressuscitou, aquele que nos fez livre ali na cruz, não ao de Nazaré. Ao de Nazaré serviu para nos dar liberdade ali na cruz, quando ele morreu e ressuscitou. Agora nós pertencemos àquele que ressuscitou, não àquele que está morto. Se você se ligar ao de Nazaré, você não vai se ver livre e abençoado. Porque o pacto ali não era de liberdade. O pacto de liberdade está em Cristo ressuscitado, na graça de Deus, quando ele morreu e ressuscitou. Deixa eu te contar um segredo. Você não é obrigado a fazer nada. De qualquer forma, você é filho. Agora, se no teu espírito, no teu coração, tem a gratidão ao que ele fez por você ali na cruz, aí é diferente. Mas você não é obrigado. Não existe essa palavra no Evangelho da Graça de Deus. Obrigação. Existe gratidão. Somos gratos a Ele porque Ele morreu, ressuscitou, nos salvou para sempre, nos justificou. E hoje nós podemos falar com tranquilidade. Nós somos livres em Cristo Jesus. E agora, o que é que acontece com um filho que está debaixo dessa maldição?
porque nós temos visto aí, infelizmente, muitos dos nossos irmãos ainda andando debaixo desse pacto de maldição. Não que eles sejam malditos, por favor, deixa aqui explicar. Quando nós falamos aqui dos apóstolos, quando nós falamos aqui dos nossos irmãos da religião, nós não estamos aqui falando que eles são malditos. Não, não é isso. Eles são filhos de Deus. Mas por estarem debaixo de uma doutrina de maldição, não existe liberdade. Maldito e maldição é aquela doutrina que é pregada lá. Aquilo é uma doutrina de maldição, onde você tem diabo, tem enfermidade, tem juízo, tem condenação, tem obrigação. Não existe liberdade nessa doutrina. Aí sim, ali está a maldição. Mas os filhos que estão ali são todos filhos livres, apenas precisando conhecer a liberdade que há em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 1, olha o que diz o apóstolo Paulo a respeito desses nossos irmãos que ainda estão lá na religião, se alimentando dessa mentira chamada lei de Moisés. Diz assim, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, que o filho de Deus ainda se comporta como menino, em nada difere do servo. É igual ao servo, ainda que seja senhor de tudo. O nosso irmão que está lá na religião, o nosso irmão que está lá cortando o pescoço da galinha para botar na encruzilhada, o nosso irmão que está lá se batizando nas águas, é tanto filho quanto nós. A diferença é o conhecimento, que os olhos do entendimento dele ainda não foram iluminados para entender que ele é livre, para arrebentar essa algema que está na mente dele. Ele está preso lá por causa daquela doutrina de maldição. Mas quando os olhos dele forem iluminados, como foram os nossos, então ele vai se tornar, de fato, uma pessoa livre. Não que nós somos melhores do que ele, não. Mas o Evangelho diz, Efésios capítulo 1, versículo 18, que Deus ilumina os olhos do entendimento. É por isso que hoje você entende que é livre, que você é salvo, que você é perfeito, que o teu nome está escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. E isso aí não vem da inteligência humana, não. Isso é Deus que colocou no nosso espírito, que iluminou nossos olhos e nós entendemos. O Evangelho diz que esse entendimento, essa iluminação do entendimento, vem pelo ouvir o Evangelho da graça. Esse é o nosso trabalho, fazer que a palavra corra e seja glorificada, e os entendimentos sejam iluminados, e os filhos que já são livres há mais de 2000 anos, arrebentem essa algema que está na mente dos nossos irmãos, assim como foi tirada a nossa, seja tirada deles também. São nossos irmãos. Mas veja o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 4, a respeito desses irmãos. E isto por causa dos falsos irmãos. Por que são falsos? Porque estão debaixo de uma doutrina falsa. O ensinamento ali é falso. Os irmãos são filhos verdadeiros. Eles têm neles o dom de Deus, têm o conhecimento, mas a doutrina é falsa. Por isso se tornam falsos. Porque o que eles falam, o que eles ensinam, o que nós pregávamos quando estávamos lá, é tudo falsidade. Não é verdadeiro. Acabou ali na cruz do Evangelho, na cruz do Calvário. O Evangelho é que destapa essa doutrina. Quando o Evangelho da graça de Deus chegou aí na nossa mente, aí que nós passamos a conhecer a nossa verdadeira identidade. Aí que nós passamos a entender quem éramos nós perante Cristo, qual era a nossa posição de filhos livres. Nós somos livres. Mas tudo isso veio desde lá dos apóstolos, aqueles falsos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Esses homens deveriam ter parado de pregar a lei de Moisés quando Cristo morreu e ressuscitou. Uma certa vez, o apóstolo Paulo fez uma reunião lá na igreja de Éfeso, pouco antes dele morrer, e ele avisou, ele advertiu, olha, depois da minha partida, assim que eu morrer, entrarão no meio da igreja lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e não pouparam abençoados. Pregaram essas palavras, doutrina da lei de Moisés, que acabaram com essa doutrina, com a liberdade dos filhos de Deus. E quem foram esses homens? Gálatas capítulo 2, versículo 11. Veja quem foram esses homens, porque nós falamos muito deles aqui, Versículo 11 diz assim, E chegando quem? Pedro,
chegando Pedro a Antioquia, Antioquia era uma cidade de gentios, lhe resisti na cara, de frente a frente ali, ó, porque era repreensível. O apóstolo Pedro, ele fazia coisas que davam motivo para se chamar a atenção. E que coisas eram essas? Ele pregava a lei de Moisés para o povo, e a lei já havia terminado. E no versículo 12 diz assim, ó, porque antes, olha o que fazia o apóstolo Pedro. Antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, que era da parte da circuncisão, comia com os gentios. Quando Tiago não estava presente, Pedro fazia uma festa lá com os gentios. Participava de tudo, livremente, porque ele sabia que ele era livre. Mas depois que chegaram os lá de Tiago, ia se retirando e se apartava deles, saía do meio de gentios. Era só Tiago chegar, temendo o que eram da circuncisão. E o versículo 13, olha só o que fazia. E os outros judeus também dissimulavam com ele. Pedro era uma má influência. Pedro, quando chegava, trazia má influência para os outros, de maneira que até Barnabé era um companheiro fiel de Paulo, se deixou levar pela sua dissimulação. Pedro era dissimulado, fazia uma coisa, contava outra. Quando ele estava com os gentios, ele era uma pessoa. Quando ele estava com o judeu, ele era outra pessoa. Como são aí hoje a maioria, para não dizer todos, os pastores aí da circuncisão, do chamado meio evangélico. Nós temos visto na televisão muitos casos, um abençoado agora há pouco tempo, na televisão, nos cultos que apresentavam, era uma santa, era perfeita, orava, falava, até em mistérios, e quando veio a verdade, nada disso. Assim era o apóstolo Pedro. Com os gentios era uma coisa, com os judeus era outra. E o versículo 14, mas, diz o apóstolo Paulo, versículo 14, quando vi que não andavam, mais de um, era no plural, Pedro, Tiago e João, não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, aquela pergunta que nós fazemos sempre, se não andavam direitamente, conforme a verdade, aonde que ele estava? De que maneira que ele andava? Andava de acordo com a mentira, porque existiam duas coisas, a lei de Moisés e a graça de Deus. A lei havia terminado. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. E Pedro seguiu com a lei, virou mentira. A verdade era a graça de Deus, que foi estabelecida na cruz. Então, Pedro estava na mentira, porque estava ensinando a lei de Moisés, ensinando o batismo nas águas, ensinando a jejuar, ensinando a recolher dízimo, por isso que ele estava na mentira. Assim como está todo o sistema religioso que prega a doutrina dos apóstolos. Disse a Pedro, veja o que disse o apóstolo Paulo ao apóstolo Pedro. Você que é fã do apóstolo Pedro, você que ensina, que diz que Pedro também falou em graça, isso não é verdade. Olha o que ele disse. Disse a Pedro na presença de todos, se tu, Pedro, sendo judeu, porque Pedro era judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas. Se tem obrigação, abençoados, não tem liberdade. O Filho de Deus é livre. O Filho de Deus é livre. Se tem obrigação, como ensinava o apóstolo Pedro, acabou a liberdade. Obrigas os gentios a viverem como judeus. Se você obriga, então você não pode pregar a liberdade. Nas igrejas chamadas evangélicas, não existe liberdade. Uma certa vez, eu fui convidado a me retirar de um lugar chamado igreja evangélica, porque no Rio de Janeiro, 40 graus, um calor tremendo, eu me reuni com os amigos e fui para a praia. Quando voltei, bem queimado, fui convidado a me retirar. Tive que me retratar para não ser convidado a sair da igreja, porque eu era obrigado, não era livre. Hoje não, hoje eu sou livre, porque o entendimento, o evangelho, diz que eu sou livre. E diz mais, Pedro era hipócrita, assim como é todo o sistema religioso. Manda você fazer uma coisa que não pode fazer. Te proíbe quando você é livre. Isso é hipocrisia. Misturava a lei com a graça. Assim que está a religião. Diz que você tem que aceitar o ressuscitado, mas que tem que cumprir as obrigações
de Jesus de Nazaré. Isso não pode. Pedro era dissimulado. Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó, olha só, para você que gosta da lei de Moisés, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, e quais são as obras da lei? Vamos repetir aqui para você. Batismo nas águas, jejum, ceia, dízimo, monte, tudo isso fazia parte da lei de Moisés. E mais 613 mandamentos. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, quem faz essas coisas está debaixo de maldição e não pode se sentir uma pessoa livre, porque está debaixo de obrigação, porque está escrito. Isso aqui não é coisa que o apóstolo Paulo inventou. Ele usou as escrituras para dizer essas palavras. Está escrito, maldito todo que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Abençoados, é impossível alguém cumprir toda a lei de Moisés. É impossível. São 613 mandamentos. Se você cumprir 612 e errar num, acabou. Maldição. A lei acabou. E mais, a lei nunca foi dada para o gentio. As igrejas chamadas evangélicas não ensinam essas coisas. Diz que você tem que batizar. Vamos repetir. Batizar, jejuar, dizimar, subir no monte. Isso nunca foi dado para nós. O nosso batismo, por exemplo. Vamos aqui falar do batismo, que é uma coisa bem comum nos lugares chamados igrejas evangélicas, que batizam nas águas. O nosso batismo não é o batismo das águas. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, diz que o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo lá na cruz. Estamos livres do batismo nas águas. Você não precisa botar aquela roupa branca, participar de uma classe chamada classe de catecúmenos, ou então classe de novos crentes, para depois de 3 meses passar pelas águas. Isso é mentira. O nosso batismo é o batismo da cruz do Calvário, o batismo da morte de Cristo. Vou repetir, nós estamos livres do batismo das águas. Ele já nos libertou. Gálatas capítulo 4, veja aqui, ó, no versículo 2, diz assim, ó, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. E o versículo 3, assim também nós, veja bem, nós, quando éramos menino, então, ó, deixa eu te adiantar, esse negócio de comer pãozinho e tomar um copinho de vinho, suco, não sei de que aí, é coisa de menino. Se você faz isso para ter comunhão com Deus, isso é coisa de menino. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso é coisa de criança, abençoados. Um adulto aqui no entendimento, uma pessoa livre, não faz essas coisas. E não pode herdar a herança, a liberdade. Porque você está obrigado todo mês. Às vezes você quer viajar e não pode. Por que não pode? Porque você tem a obrigação, no primeiro domingo do mês, estar ali. De repente você tem uma necessidade na sua casa com seu dinheiro lá e você não pode usar porque você está obrigado a dar os 10% lá para a religião. Não existe a liberdade. A graça de Deus, o Evangelho da Graça, saca a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. E que posição é essa? Nós somos livres. Você é livre para fazer o que você quiser. O Evangelho diz que de Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você colhe. Mas somos livres para fazer. Não pode haver obrigação para o Filho de Deus. Não, aqui você é obrigado a fazer isso ou fazer aquilo. Não, você é obrigado a se batizar, senão você vai perder a salvação. Tudo que Cristo fez, ele já fez lá na cruz. Gálatas capítulo 5, versículo 2, diz assim, ó, e eis que eu, Paulo, vos digo, Paulo não é Pedro, não espere ouvir isso de Pedro, é Paulo, digo que se vos deixar de circuncidar, se você praticar as coisas lá da circuncisão, vamos repetir mais uma vez. Vamos até ser chato, até Cristo ser formado na sua mente. Se você voltar a se batizar nas águas, se você voltar a fazer ceia, se você voltar a dar dízimo, se você for para o monte procurar o Espírito que já habita em você, Cristo para você de nada vos aproveitará.
De que forma que não vai aproveitar? Você nunca vai se ver em liberdade. Você não vai se sentir uma pessoa livre. Você vai estar obrigado a fazer alguma coisa. E o Filho de Deus, ele é livre. Não tem que fazer essas coisas, que Cristo já fez todas essas coisas por você. Falam de Deus como se já estivesse antes da cruz ainda. É assim que a religião fala. Falam de, olha, vamos agora aqui a pregação do Evangelho, mas falam de Deus antes da cruz. Ó, Deus vai te salvar, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus não vai, abençoado. Ele já foi, tem 2000 anos, já mais de 2000 anos que ele já foi lá na cruz, já te libertou de todas as coisas, te salvou para sempre. Gálatas capítulo 4, versículo 9, olha o que diz. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez, porque a primeira vez Cristo já fez todas as coisas, a esses rudimentos fracos e pobres. Rudimentos fracos e rudimentos pobres. E que rudimentos são esses? As quais de novo quereis servir? Vamos falar de novo. Batismo nas águas, Santa Ceia, jejum, dá dízimo, que diz o apóstolo Paulo aqui, ó, rudimentos fracos e pobres. Fracos e pobres, abençoado, não serve para nada, não produz nada, estão debaixo de maldição. Produzem o quê? Filhos escravos. Pode ver, todo aquele que se mete embaixo de batismo, ceia, todas essas coisas, todos eles, sem exceção, não tem certeza que é um salvo. Todos eles. Por quê? Não produz uma convicção no entendimento, não produz liberdade no entendimento do abençoado. Ele não entende que ele está livre, que ele é salvo para sempre. Por quê? Está debaixo de rudimentos fracos e pobres. Não serve para te dar certeza, convicção. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se você participa lá da chamada Santa Ceia, é porque você não entendeu e não tem convicção que Cristo habita em você, que está no teu espírito. Você não pode ter mais comunhão com Ele, porque aquele que se ajunta ao Senhor é um só espírito com Ele. Ele já habita em você. Você não depende dessas coisas para ter comunhão com Ele. E diz mais, não fazem pessoas, irmãos livres, esses rudimentos fracos e pobres, não faz ninguém livre. Pelo contrário, só produz escravidão. Você vira um escravo da religião se você se meter debaixo desses rudimentos fracos e pobres. Mas agora, então como é que vive um filho livre? Assim, como é que nós vivemos? Gálatas capítulo 3, versículo 9. Veja assim, veja se você, na sua vida, você está dessa maneira aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 9. De sorte, de maneira que os que são da fé, aqueles que estão depois da cruz, são abençoados juntamente com o crente Abraão. Deixa eu te falar uma coisa. Se você fala, Deus te abençoe, é porque você ainda não conhece a verdadeira liberdade. Você ainda não se vê livre. Aquele que se entende que é livre, ele vai falar, eu sou um abençoado. Cristo já me abençoou. Não preciso fazer nada para Ele me abençoar, porque já me abençoou. Está escrito aqui, de sorte, de maneira que os que são da fé já são abençoados. Não é que vai ser, já é. Nessa posição, nesse momento aí onde você está. Não sei o que você está passando, não sei o que você está sentindo, não sei o que vai te vir depois. Mas você já é um abençoado juntamente com o crente Abraão. Houve uma promessa de Deus lá, antes da fundação do mundo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos. E quando ele chegou ali na cruz, ele cumpriu essa promessa que havia feito ao crente Abraão, que todos nós seríamos abençoados, e nos abençoou. Quando você nasceu, já nasceu abençoado com todas as bênçãos. Gálatas capítulo 4, no versículo 26 diz assim, olha só. Mas, olha só, preste bem atenção nisso aqui, vou até beber água, olha só. Mas a Jerusalém, que é de cima, a Jerusalém celestial, é o quê? É livre. Não é essa que está lá, no Oriente Médio lá, que cai bomba toda hora. Não é essa Jerusalém. A Jerusalém celestial, essa é livre, a qual é mãe de todos nós. A nossa mamãe celestial é livre.
Como é que nós vamos ser escravos de alguém, abençoado? Nós somos livres também, junto com a nossa mãe celestial, Jerusalém. Nós somos livres. Deus e você é um só espírito. Somos livres. Não existe escravidão nenhuma. Gálatas capítulo 5, versículo 1, um versículo bem conhecido nosso, que está bem enraizado aqui na nossa mente. Estás, pois, firmes na liberdade com Cristo já nos libertou. Libertou. Não vai libertar. Ele já te libertou. E não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Somos livres. Ele já nos libertou. Não é que Cristo vai fazer, Ele já fez. Você precisa entender essa posição e se comportar de maneira tal, um livre. Se comportando como livre. E veja bem, não é libertinagem, é liberdade. Ele nos libertou. Você pode fazer o que você quiser. Essa que é a verdade do Evangelho. Mas, como nós já falamos, de Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo é lícito, mas nem tudo te convém. E você vai julgar com o conhecimento da graça aquilo que te convém. Mas livre você é, porque está escrito aqui, ó, estás, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E foi uma vez para sempre. Gálatas capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó, assim que, veja bem, assim que já não és mais servo. Você não é servo, mas filho. Você é filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Nós temos direito a uma herança. Se é filho, é herdeiro. Se é herdeiro, tem uma herança. E que herança é essa que diz o apóstolo Paulo? É a herança da liberdade. Nós somos livres. Romanos capítulo 7, versículo 17, diz que aquele que tem esse conhecimento, o conhecimento de Romanos até Hebreus, que é o conhecimento da graça de Deus, vai reinar em vida, em liberdade. Em liberdade. Nada vai poder te assustar. Imagina, um crente com medo do diabo. Pode uma coisa dessa? Um crente com medo de perder a salvação, com medo de ir para o inferno, com medo de Deus pesar a mão. Cuidado, meu irmão, que Deus pode pesar a mão em você. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Com esse conhecimento, você vai viver nesses seus dias aqui, os 100 anos que Deus programou para você, sem medo do pecado, sem medo do diabo, sem medo do inferno, reinando sobre toda a situação. As situações, ela vem, mas você entende a tua posição de liberdade, a tua posição de filho. Sabe que você está aqui para reinar em vida, com direito à paz, a saúde, a tranquilidade, tudo isso mediante ao Evangelho da Graça. Os dias aí estão meio perturbados no mundo, não é isso? Com essas coisas que acontecem aí no mundo, esses vírus, essas doenças que aconteceram aí, mas saiba que o mundo não está à deriva. Nós estamos em paz, nós somos livres. Deus nos deu um conhecimento de liberdade que nos faz ver que Ele mesmo tem o conhecimento de todas as coisas. Ele tem nas mãos dele tudo seguro. Hoje eu estava vendo um vídeo onde o abençoado falava que o mundo está prestes a terminar. Uma abençoada teve uma visão dizendo que o mundo ia acabar. O Evangelho diz lá em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, que todas as coisas estão seguras, seguras no poder da palavra do nosso Pai. Essa palavra que diz que nós somos livres, segurou todas as coisas. Não acontece nada diferente do que está escrito aqui de Romanos até Hebreus. E diz que Ele já segurou todas as coisas. O que te torna abençoado, uma pessoa livre de fato aqui na sua mente, é o conhecimento da graça de Deus. É necessário que você conheça o Evangelho da Graça. Esse é o nosso papel aqui, de estar falando aqui toda semana, 2, 3 vezes por semana, o Evangelho da Graça que te faz livre. Porque se você se meter lá com Pedro, com o Evangelho da circuncisão, você não vai entender. Você não vai entender que é uma pessoa livre, porque aquele Evangelho, vamos repetir, não é um Evangelho de liberdade, não é um Evangelho que te bota na tua verdadeira posição.
Aquele evangelho vai te colocar debaixo de um jugo. Por isso que os nossos irmãos aí que estão na religião, eu quando estava lá na religião, eu não tinha certeza que ia para os céus. Imagina, 2000 anos depois, Cristo morreu, ressuscitou, e eu não tenho certeza, o meu nome está escrito lá no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, e agora aqui eu com medo de me perder, porque me meti no evangelho da circuncisão. Mas graças a Deus que Ele mesmo iluminou os nossos olhos, e hoje nós podemos entender que somos livres, que nada pode mudar essa salvação. Romanos capítulo 12, olha, que diz aqui, vamos sair de Gálatas, Romanos capítulo 12, no versículo 1, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O apóstolo Paulo estava rogando, sabe o que é um rogo? É um pedido assim com muita insistência. Mas, pelo amor de Deus, preste bem atenção no que eu vou falar. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com o raciocínio. Não tem nada de obra. Porque se você se meter com a obra, você não vai entender, você não vai se ver uma pessoa livre. E o versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Para que você entenda que é uma pessoa livre, que Deus já te libertou. Você é um filho livre. Você não é um filho que está procurando a liberdade. Não, não, não. Você já é livre. Você não cabe a nós, por exemplo, é culto de libertação. Imagina, o que é que eu vou fazer num culto de libertação? Se o Evangelho diz que nós já somos livres. Pessoal, tenha isso na sua mente. Pense, eu tenho certeza que você anotou aí as referências. Estude, medite, ore a Deus. Peça a Ele que ilumine os teus olhos do teu entendimento e você entenda qual é a verdadeira a vontade de Deus na sua vida. Que você entenda que você é livre. Você vai se sentir uma outra pessoa. Você vai sair das trevas e vai vir para a luz. Você vai sair da obrigação e vai passar para a gratidão. Você vai passar a agradar a Deus, querer conversar com Deus, fazer as coisas de Deus por gratidão e não por obrigação. Você vai se sentir uma outra pessoa. E tenho certeza que a sua estada aqui nesse mundo vai ser muito melhor quando você entender que você é um filho livre. Abençoados com todas as bênçãos, eu recebo que hoje é a melhor noite da sua vida e que você entenda o que esse humilde servidor aqui, esse humilde, não que seja melhor do que ninguém, mas gostaria que você entendesse a sua posição. Assim como essa palavra me fez tão bem, me faz tão feliz, eu gostaria que chegasse a você. Se você gostou, se você entendeu que é uma pessoa livre, compartilhe essa palavra com outras pessoas, compartilha com aquelas pessoas que você ama, com aquelas pessoas, com aqueles irmãos que você gostaria que entendesse que são de fato filhos e são livres. Não são apenas filhos, são filhos e também são livres em Cristo Jesus. Abençoados, tenham uma ótima noite, tenham uma noite bem excelente, bem tranquilo, sabendo que você está guardado dentro da liberdade que Cristo nos deu. Abençoados com todas as bênçãos.